Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos vivos aqui nesta manhã, ouvindo a Tua palavra. Obrigado, Pai, nós somos gratos ao Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, do fundo do nosso coração, Pai. Não só do coração, mas do Espírito, porque Ele está vivo por conta de uma decisão que nos tornou próximos a Ti. Nós te agradecemos, ó Deus, nós te agradecemos pelo tanto amor que o Senhor derramou sobre nossas vidas. Nós podemos amar os outros por conta desse amor que foi derramado sobre nós. Amém. Amém, irmãos. Bom dia a todos, novamente. Nós vamos iniciar lendo um versículo, talvez seja o mais conhecido do Verbo da Vida. Amém? Por favor, abram em 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Abriram? Vamos lá. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Amém? Quando nós entendemos o que Paulo está dizendo aqui, começa com um suplico, ele começa implorando, ele começa falando para nós, como igreja, para realmente pegarmos uma visão e correr com ela. Como um só corpo, para que não haja divisão. Amém? Em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 16, o mesmo apóstolo Paulo diz assim: portanto, não desanimamos, antes, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso Jesus amado. Portanto, não desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja desgastando, o nosso interior está em plena renovação, dia após dia. E no versículo 18, Paulo diz para fixarmos os nossos olhos naquilo que não se pode enxergar. Quando nós pegamos algumas palavras desses versículos que foram ditos, nós temos uma mesma visão, corremos com ela, não temos ideias diferentes, não nos dividimos, porque nós temos o mesmo propósito. E no versículo 18 aqui, Paulo diz para nós fixarmos naquilo que nós não podemos ver. Muitas vezes nós queremos fixar os olhos naquilo que nós enxergamos com os nossos olhos naturais. Mas quando Deus nos dá uma visão, o nosso olho natural não enxerga ainda. Amém? Mas o teu espírito já vê aquilo. Então, quando nós seguimos uma visão dada pelo Senhor, dada por Deus, a gente tem aquela convicção que nós vamos avançar e não vamos desanimar, como dito no versículo 16. Porque nós falamos todos uma só língua, uma só forma de falar, uma só maneira de proceder. Todos juntos, todos unidos, não desanimamos, olhando pelos olhos da fé naquilo que nós já podemos ver, mas nossos olhos naturais ainda não enxergam. Por isso que nós não podemos desanimar nesta caminhada cristã. Por isso que nós temos uma visão. Por isso nós devemos seguir uma visão. O Espírito Santo habita dentro de nós para nos guiar. Ele nos guia. Quem aqui já foi participar de algum passeio, se você não foi naquele local, sabe que tem os guias. E os guias, eles vão junto com você, para te guiar. Ele não apenas aponta, é por ali, é por ali. Ele vai com você. E o Espírito Santo está dentro de nós. Ele está indo onde nós vamos, porque o Espírito Santo já viu aquilo que foi dado para mim e para você como visão. Que ainda nós não conseguimos enxergar muitas vezes, mas temos aquela convicção. Como ministério, nós temos uma visão.
como igreja local, através do nosso pastor, nós temos uma visão. Cada um de nós, na sua vida pessoal ou ministerial, tem algo que Deus já colocou no teu coração. E nós não podemos desanimar. Nós não podemos retroceder. Nós não podemos voltar atrás. A não ser que seja para pegar fôlego, realmente, para você disparar mais rápido. Mas nós não devemos desanimar, como Paulo disse aqui. Porque muitas vezes, a nossa caminhada terão alguns obstáculos que nós colocamos, circunstâncias que o diabo enfia no meio, ou muitas vezes que eu e você também não queremos. Mas, mesmo com essas situações se colocando diante de mim e de você, não devemos desanimar. Não devemos retroceder. Porque uma visão foi estabelecida para mim e para você. Uma visão foi colocada no meu e no seu espírito para que a gente fosse correndo em direção a ela. Porque os olhos da fé já viram. O meu e o teu espírito já conseguiram provar de algo. Por que muitas vezes nós queremos segurar aquilo que Deus tem para mim e para você? A visão já está estabelecida. A visão já está pronta. A fé tem uma visão. Qual a visão que Deus colocou na sua vida, no seu espírito? Se você acha grande demais, pode ter certeza, é Deus mesmo fazendo. Mas as ferramentas vão sendo acrescentadas na minha e na sua vida. Nós não devemos ficar como, meu Deus, é grande demais. Eu não consigo, eu não posso. Não. Não devemos nos comportar como coitadinhos. Nós devemos realmente avançar naquilo que Deus tem para mim e para a sua vida. A visão, a fé tem uma visão, ela não enxerga de forma natural. Ela vai muito além. Porque ela já foi no nosso futuro. Quantos aqui lembram que talvez já tenham ouvido alguns testemunhos de ministros que passaram por aqui, mas quando começou o ministério lá na sede, o pastor Bud, ele andava pelo culto declarando as coisas, né? Declarando instrumentos, declarando cadeiras. Um dia o pastor Márcio fez isso também. Instrumento, cadeiras, músicos, instalações que realmente pudesse acomodar os membros. Isso não mudou, porque a visão, alcançamos um patamar que tinha naquela época, hoje a visão foi aumentada, foi alargada. Nós continuamos nessa mesma pegada de cumprir a visão. Talvez você já chegou no momento que lá atrás você sonhava, e você achou que já está tudo concluído. Só que Deus tem muito mais para você. Se você não está tendo a direção do que Deus tem para a sua vida, talvez você não esteja realmente se colocando em uma posição onde Ele possa te orientar. A igreja é um organismo vivo, ela está em movimento, e você também. O nosso movimento não é somente ao nosso redor, dando volta como cachorro correndo em volta do rabo, mas é realmente para alcançar outros. E através de uma visão que foi estabelecida também na sua vida, o que eu fazia, a parte que eu fazia, que cabe a mim, e que você fizer também, são como engrenagens. Uma só não serve de nada, mas todas juntas fazem algo grande se mover. Então, qual que é a visão que está na sua vida e na minha vida, que nós ainda não estamos realmente colocando força para movimentar? Eu não estou falando de capacidade pessoal, porque se for capacidade pessoal, talvez você queira colocar a força do seu braço e queira deixar o Espírito realmente se mover através de você. Porque você acha que você consegue ou não consegue e está pronto. Não. Muitas vezes você vai ter que colocar força realmente para chegar quase a suar sangue, para que você possa perceber que é Deus fazendo através da sua vida. Não quer dizer que as coisas serão sempre difíceis, mas também não são fáceis. Porque há uma decisão a ser tomada. E uma vez tomada a decisão, vem as responsabilidades.
E quando nós realmente decidimos andar em um meio onde esta visão será estabelecida, as coisas começam a fluir. Cria o mundo que você quer ver. Você tem uma visão? Crie as condições para que essa visão se cumpra. Crie as condições. Porque já está tudo pronto no céu. Tudo já nos foi dado no mundo espiritual. A minha e a sua fé que pode buscar. A minha e a sua fé que pode trazer para essa realidade aqui que nós estamos. A minha e a sua fé que pode trazer ferramentas que você sabe que tem dentro, mas não quer abrir, muitas vezes por medo e receio. Será que vai dar certo? Não fale o será. Não coloque dúvida, porque dúvida é inimiga da fé. E quando a gente começa a entender que o plano que Deus tem para mim e para a sua vida, a visão que Ele nos deu, você vai fortalecer. O culto da manhã é fortalecendo a visão. Então fortaleça a visão que está dentro do seu espírito. Fortaleça. Não deixe para depois o que você pode fazer hoje. Não deixe de fazer algo que você tenha aquela direção, que você, nossa, mas eu nunca pensei nisso. Talvez seja uma instrução preciosa que Deus está te dando uma dica para onde você seguir. Talvez seja aquele primeiro degrau que você vai pisar de uma grande escada. Mas eu não posso, nós não podemos negligenciar as direções do Espírito, mas se você não tem uma comunhão com Deus, como que eu e você iremos discernir se é de Deus ou não? Se é o Espírito Santo me guiando ou não? Se é a vontade da minha carne ou não? Porque uma vez que uma visão foi dada, e eu sei que é de Deus, eu deixo o Espírito me guiar, porque Ele vai junto comigo. Não vai apenas indicar a direção. Sabe aquelas pessoas que nós estamos aqui na frente, para o carro, onde fica tal rua? Ah, vira ali, ali, ali. Não, o Espírito Santo não é assim. O Espírito Santo não é assim. Ele vai dentro de mim e de você. Dentro de mim e de você. Nós não devemos desprezar as instruções que Ele vem nos dando. Hebreus 11:1 nos diz que a fé é a prova daquilo que nós não podemos ver com nossos olhos naturais. Porque a fé já recebeu o que ela viu. A fé é isso. Nós não estamos vendo. Você apenas crê. Perdão pelo apenas. Mas o meu e o seu espírito já está se regozijando. Está alegre. Muito alegre. Porque ele já viu. O Espírito Santo já nos mostrou. Então não tem porquê a fé ficar baseada no meu e no seu sentimento. Não tem porquê nós ficarmos, meu Deus, será? É muito grande, eu não preciso de tudo isso. Mas você não precisa, pode até não precisar, meu irmão. Mas quem está perto precisa. Vocês sabem que a unção, ela escorre pela cabeça, né? E chega até a orla das vestes do sacerdote. Mas ela vai me alcançar, quem está lá na ponta das vestes, se eu estiver perto. Se nós estivermos perto, senão não alcança. Então, aquilo que escorre sobre a sua cabeça em relação a bênçãos, alcançarão outros. Então, não é só para mim e para você. Se Deus está te mostrando algo grande, persevere. Não desanime. Se deixe ser moldado pelo Espírito para que você consiga ver o que o mundo espiritual está te mostrando. Não retroceda. Avance. Persevere. Confie na visão dada por Deus. Nós, como ministério, nós temos uma visão também. Alcançar o Brasil e as nações com a palavra da fé e o amor.
Isso é para mim e para você. Como igreja local, o pastor tem a visão para essa igreja, que é alcançar os arredores aqui do bairro, realmente ser a bênção, realmente mudar futuros que estão destinados a fracasso, a miséria, a Satanás. Mas isso depende de mim e de você também, porque ele sozinho não faz as coisas. Nós somos um corpo. A direção vem para ele. Se eu e você estamos conectados nessa igreja local, isso quer dizer que nós estamos falando todos as mesmas coisas. Agora, se nós estamos aqui e nós não estamos falando a mesma coisa, algo está errado. E como visão de Ministério Verbo da Vida, eu te falo, algo está errado. A palavra da fé tem em muitas igrejas. Mas o verbo da vida está na palavra da fé. Então nós não devemos negligenciar aquilo que Deus nos colocou no coração. Não devemos negociar. Porque se foi algo colocado de Deus, eu não negocio. Eu agarro, eu persevero, eu não negocio. Ah, mas fulano, não interessa fulano. Eu não negocio. Porque fulano não pode ser Satanás na minha vida. Deus colocou algo no teu coração, você sabe que é de Deus. Se está indo contra a visão da tua igreja local e do teu ministério, está errado. Então procure algum lugar que você se enquadre lá. Porque nós não podemos deixar haver um rompimento naquilo. Tem uma versão de 1 Coríntios 1:10. Vamos ver aqui qual que é. Se eu não me engano, é nova. Deixa eu pegar aqui, peraí. Que fala sobre o rachar da igreja. Rachar na igreja não, peraí. Vamos falar certinho para não falar errado. Nova Bíblia Vida Português. Queridos irmãos, suplico-lhes em nome do nosso Senhor Jesus Cristo que parem essas discussões entre vocês, que haja verdadeira harmonia, a fim de que não apareçam divisões na igreja. Talvez essa versão fique um pouco mais clara, quando a gente fala, tem que falar a mesma coisa, para que não haja divisão. Para que não haja divisão. Nós temos que ser um, com o mesmo propósito, com a mesma visão. Visão como ministério, visão como igreja, e a minha, sua visão pessoal ou ministerial, compartilhando para que tudo isso se formem um. Porque não pode ser diferente. Se estiver diferente, ore a respeito. Talvez aqui não seja o meu e o seu lugar. Ou talvez a visão que eu tenho tido não é do Senhor. Seja uma vontade minha. E Deus não vai ungir algo que não é original. Deus não vai ungir algo que não é dele. Se é algo meu, eu posso até conquistar na força do braço. Mas não haverá graça, não haverá favor. Sim. Tudo isso é para que eu e você, a gente cresça nele. Uma visão foi dada. Qual que é a sua visão? E quando você tem uma visão, você cumpre a missão para alcançá-la, para chegar até ela. E essa missão você vai realmente colocar força. Se fosse algo que você soubesse naturalmente, que poderia te render muito, eu falo financeiramente, porque quando a gente fala em finanças, talvez você coloque um pouco mais de interesse. Se fosse algo que você te render milhões, não falo nem 1 milhão, porque 1 milhão, dependendo, você compra uma casa, compra um carro bom, já era o dinheiro. Falo milhões. Você não faria um esforço? Você não ficaria noites sem dormir para estudar sobre o assunto? Você não empenharia tempo? Você não investiria dinheiro também? Por
Por que muitas vezes, quando a direção é do Senhor, nós ficamos, meu Deus, e agora? Eu vou ou não vou? Eu invisto, não invisto? Eu coloco força ou não? Porque talvez essa visão não está clara dentro de mim e de você. Porque o momento que ela estiver clara, a missão, até essa visão se concluir, eu não terei esforços, não medirei esforços para que aconteça. Isso, como ministério, alcançar Brasil e nações, como igreja local, alcançar os nossos arredores, e como vida pessoal. Não importa em qual nível você quer levar isso. Independente de qual nível de visão que você possa, que eu falei aqui. Se nós não colocarmos força, não vai acontecer. Na sua e na minha vida. Porque os planos de Deus não vão ser frustrados. Ele levanta outro. Levanta o outro que é mais ousado, que não tem realmente mimimi. Que realmente não fica olhando para a sua reputação. Mas na sua vida, estagna. E não é isso que Deus tem para mim e para você. Como eu disse, a igreja é um organismo vivo. E nós fazemos parte desse organismo. Então, aqueles planos que você um dia sonhou, que você falou assim, meu Deus, é o Senhor mesmo na minha vida agindo. É o Senhor me mostrando algo. Por que muitas vezes você deu aquela brecada? E muitas vezes quis dar a meia volta. Porque você talvez não suportou o processo. Talvez você não ousou cumprir as etapas dessa missão. Talvez eu e você, talvez, a gente se sentiu incapaz de chegar a determinados locais. Mas nós estamos na graça. E há uma graça para tudo que Ele colocar no meio do seu coração. Há um favor imerecido. E nós estamos mergulhados nela. E o próprio autor da vida, através do Espírito Santo, habita dentro de mim e de você. Então, por que receios? Por que breques em determinadas situações? Não estou falando que nós temos que ser irresponsáveis. Mas se há a direção do Senhor, avance. Sabe aquela paz que excede todo entendimento? Não estou falando aquela paz da carne. Pai, eu tenho paz. Tem paz porque você está fazendo algo que você quer. Algo que está confortável para você, para a tua carninha. Mas quando é algo do Senhor, muitas vezes você não vai ter essa paz do mundo. Você vai ter uma convicção, mas a tua mente vai estar falando, será? 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 É hora? Não é hora? É hora? Não é hora? Mas quando a convicção ela está realmente ardendo dentro do seu coração, por mais que a tua mente tente falar que não é, você sente paz para tomar as decisões. Porque Ele está nos guiando. E nós temos que começar a aprender a ouvir. Ouvir essas direções. A principal maneira de ouvir é a Bíblia, é a palavra. É a palavra, é a palavra, é um testemunho interior. Você pode ouvir, você pode ver, mas é a palavra. É a palavra. Deus nunca vai te dar uma orientação que vai contra as Escrituras. Deus nunca vai te dar uma convicção, meu Deus, é Deus falando purinho. Aí você começa a ouvir algumas ministrações alinhadas. Você fala, mas está diferente isso aqui. Por quê? Porque Ele nunca vai te dar uma direção que está contra. Esta é a visão. O autor de livros, Keith Butler, ele disse uma frase: não siga os seus desejos, mas siga a sua missão. Sabe? Isso aqui é, dependendo da situação, você fala, meu Deus, é pesado demais. Porque muitas vezes nós queremos seguir um desejo, seguir uma vontade. Mas e a missão? Vai ser cumprida?
para que a visão seja estabelecida? A missão eu vou abortar no caminho porque a minha vontade e o meu desejo serão realmente colocados numa fornalha, assim como aqueles três, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não negociaram a visão, não negociaram a palavra, não negociaram a orientação do Espírito? Ou será que eu vou fazer aquilo que eu quero, que eu desejo, porque é mais confortável? É bênção você vir, receber a palavra, prestar um culto adorável ao Senhor, mas Ele quer muito mais de mim e de você. Ele quer muito mais de mim e de você. Ele quer uma adoração verdadeira. Ele quer realmente que tenha intimidade comigo e contigo. Comigo e contigo. Mas para isso, eu tenho que ceder. Ceder. O quê? Tempo. Muitas vezes sono, cansaço, para se dedicar a Ele. E quando essas etapas são respeitadas, a missão, por mais árdua que seja, fica mais fácil. Os processos vão ficando leves, porque você entende que a missão estabelecida é dele. A visão tem que ser concluída. E quando nós chegarmos naquele ponto, dobra a meta? Aumenta. O Senhor tinha a ideia que iria construir aquele complexo ali? Chegou onde nós estamos. A visão foi alargada. Então não se acomode aonde você está. Deus tem muito mais para mim, para você. Aleluia. E fazendo parte desse ministério, você tem que alcançar uma visão. Brasil, nações, fé e amor. Brasil, nações, fé e amor. A fé já foi depositada mesmo no seu coração. Um grãozinho que cabe a mim e a você realmente fazer aumentar. O amor foi derramado. Se eu e você não estamos amando, porque nós estamos sendo carnais. O plano de Deus para mim e para a sua vida inclui isso. Fé e amor. Seguindo o plano de Deus para a sua vida. Se você não entendeu ainda, eu te aconselho a ler esses livros. Porque o plano de Deus para mim e para você, muitas vezes será único. Não é porque o Renato tem uma visão, o Mateus, o pastor, o João, todos aqui têm uma visão que a minha terá que ser igual. Mas enquanto nós estivermos submissos a este local, a esta igreja local, a parte desse corpo, a minha e a sua visão tem que estar alinhada com a visão local. Tem que estar alinhada com a visão do ministério. E a igreja local tem que estar alinhada à visão do ministério. É um só corpo. É um só corpo. Nós não podemos ser aqueles desgarrados, aqueles que se dizem autônomos, sem liderança, rebeldes. Nós sabemos o que leva à rebeldia. Nós já ouvimos sobre isso. O tema desse ano é temor à santidade. Então, se a gente começar a realmente levar essa vida, realmente temendo ao Senhor. Eu já falei aqui no final do ano passado. Muitas vezes a gente faz cara feia, porque temor e santidade. Meu irmão, nós nascemos de novo. Se a gente está colocando muita força para andar em temor e santidade, alguma coisa está errada. Será que nós nascemos de novo mesmo? Faz parte da vida do cristão. Mas isso aqui fica para outra hora. Mas a gente tem que começar a compreender que todas essas coisas fazem parte de um só propósito, que é Cristo. E qual foi a vinda de Cristo aqui? Foi para qual motivo?
resgatar vidas. Meu irmão, tudo está relacionado a vidas. Tudo. Tudo, 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 tudo. Não adianta você fazer cara feia, está reformando, está investindo. Pastor é o líder da igreja, Deus fala com ele, assim como fala com você também. Você tem uma visão? Tem. Tenho certeza disso. Se você falar que não tem, eu te aconselho a orar mais. Mas alinhada com a nossa visão, com o nosso ministério. Não tem na livraria, mas tem um livro do Rick Renner, Como Manter a Cabeça neste Mundo Louco. Como manter a cabeça no lugar neste mundo louco. E no começo do livro ele fala que ele usa uma analogia de um rio bem largo, bem grande, que no decorrer dele até chegar no oceano, ele vai recebendo afluentes, vai recebendo outros rios menores. E ele fala que este rio grande, esse rio largo, esse rio maior, é como se fosse a palavra pura que foi ministrada desde o começo. Não vi. Obrigado. Como manter a cabeça no lugar deste mundo louco. Rick Renner, está aqui. Obrigado, irmão. Não tinha visto lá. E ele fala no começo do livro sobre esse rio. E ele fala que os afluentes que vão entrando nele são as doutrinas. São doutrinas que vai aos poucos concordando com a palavra, mas com o tempo vai modificando ela. Nós temos visto isso hoje em dia? Temos. Por isso a importância de nós, como verbo da vida, mantermos firme a visão na qual nós seguimos. Para que estes afluentes não venham a atingir a nossa fé. E o que isso tem a ver com visão? Tem tudo. Porque se nós estamos aqui, conectados, e temos uma visão que ela concorda com a igreja local e com o ministério, e eu começo a colocar outras coisas nela, que não seja algo na qual eu estou submisso hoje, a tendência é haver uma mistura. E com o tempo, essa visão vai se modificando. Você irá ter outra visão. Mas é uma visão debaixo de uma insubmissão. Então, há um risco. E nós temos que ser zelosos com isso. Com o nosso proceder. Com a nossa visão, nossa missão. Nós temos que guardar o nosso coração. Porque existe algo dentro de mim e de você, que é para o próximo, neste local. Por isso que nós estamos plantados aqui. E uma planta, quando ela é arrancada drasticamente, ela sofre dano. Ela pode até voltar a florescer, mas sofreu um dano. Quem já mexeu com plantinha aqui, trocar muda, sabe. Eu nunca mexi, mas eu vi o Sandro mexendo lá na horta. Havia um cuidado para que aqueles brotos lá da alface, da cenoura, lá não morresse. Para que houvesse o mínimo de dano possível. Então, quando a gente evita esses afluentes entrarem em nossas vidas, eu não sou arrancado. Eu não sofro dano, porque está tudo conectado. A palavra da fé, já falei, se não estiver contente, vou pular isso aqui, senão... Se eu estou disposto a estar debaixo da mesma visão, eu tenho que ter obediência, disponibilidade, honra e não tolerar rebeldia. Amém? Vamos abrir em Josué 1, versículo 16. Josué 1, 16.
Então eles responderam a Josué: tudo o que você nos ordenar faremos, e aonde quer que nos enviar, iremos. Aquele povo que já tinha dado com, alguns já tinham dado com Moisés, está agora debaixo da autoridade de Josué. E eles falaram: o que você falar, nós iremos obedecer. Obediência. Obediência. No versículo 17, ele diz: assim como em tudo obedecemos a Moisés, do mesmo modo obedeceremos a ti. Basta que Yahvé, teu Deus, esteja contigo, nos liderando, assim como esteve com Moisés. Honra. Eles honraram Moisés, Moisés levantou Josué, e eles honraram Josué. Honra e honra delegada. Honra. Obediência. Disponibilidade. Se você mandar nós iremos. E evitar a rebeldia. Versículo 18. Todo aquele que se rebelar contra as tuas orientações e não obedecer às tuas ordens, seja o que for que mandares, será morto. Tão somente ser forte e corajoso. Ninguém aqui na igreja vai te escalpelar, vai arrancar teu pescoço. Mas a rebeldia, ela leva a algo que não está debaixo da bênção de Deus. Honra, obediência, disponibilidade e evitar a rebeldia. Então, se está havendo rebeldia, nós temos que sufocar, isolar, não dar ibope. Amém? É algo que nós, isso não estou falando somente como verbo da vida, mas como corpo de Cristo. Como corpo de Cristo, para que não haja divisão. Que falemos todos a mesma coisa. Se você honra, haverá um favor, uma recompensa. Se você obedece, haverá uma recompensa. Se você está disposto, haverá uma recompensa. Se você não é rebelde, haverá uma recompensa. Da parte do pastor? Pode até ser, mas da parte do Senhor. Da parte do Senhor. O que quer que eu e você venhamos a fazer, Ele tem que estar envolvido. Por que aqueles homens falaram: Josué, nós iremos contigo? Eles falaram aqui. Da mesma forma que nós andamos com Moisés, nós iremos contigo, somente desde que Deus esteja com você. Sabe, irmãos, você talvez seja uma pessoa que arraste multidões. Tem pessoas que realmente gostam de estar com você e ouvem o que você fala. Então, tenha a certeza que Deus está contigo. Tenha a certeza que você está ouvindo Deus, para que não haja rebelião, para que não haja desonra, para que não haja indisponibilidade. Porque todos nós estamos no mesmo barco que é a igreja. Não pode rachar, não pode haver divisão. Temos que falar as mesmas coisas. Não podemos negociar a palavra, não podemos negociar a visão, não podemos negociar aquilo que Deus colocou no meio e no seu coração. Se nós não concordamos com algo, temos que tirar as dúvidas, o porquê disso. Mas não saia se rebelando. Não entenda algo pela metade, porque vira um telefone sem fio. Porque nós temos que falar a mesma coisa. E muitas vezes eu ouço as pessoas falarem que ficam impactados pela vida do nosso pastor. Porque pelo fato dele ser acessível. Porque tem muitos que não são. É agenda, tal, não dá, passa, não consegue falar. Mas esta acessibilidade
ela te deixa uma porta aberta para você tirar a dúvida. Sabia que você tem acesso a ele? Então, quando você tem esses acessos, você consegue tirar as dúvidas que você não esteja concordando, talvez. Mas por que isso? Por que aquilo? Por que tal fato? Por que tal feito? Procure ele. Porque desta forma, a gente evita muita coisa. Porque temos que falar um só parecer. Isso em tudo, meus irmãos. Isso em tudo. Na sua casa tem que ter um só parecer. Não adianta eu falar, dar uma ordem lá em casa e a Adriana dar outra. As crianças vão sempre correr para quem é mais frouxo ali. Só que lá não tem, né? Lá não tem. Então, temos que falar as mesmas coisas. Temos que ter o mesmo parecer. Porque isso é segurança para nós. É segurança que não vai rachar. É segurança que aquilo que Deus colocou no meu coração não vai haver divisão. Amém? Não podemos negociar aquilo que é inegociável. A Bíblia diz: onde está o meu coração? Está um tesouro? Está no mundo? Na família? Na empresa? Nas finanças? Onde está o meu e o seu coração? Tem que estar no Senhor. Porque se estiver no Senhor, está fácil. Está fácil. Gênesis 25, no 29 ao 34, conta a história de Esaú. Esaú renunciou o direito dele de primogenitura. Ele renunciou. Por conta de um prato de comida. Encheu o buchinho ali, passou a fome, acabou, perdeu aquela bênção que era para ele. Negociou algo que era eterno. Não podemos negociar. Não podemos agir como ele. Temos vários exemplos na Bíblia que nós podemos seguir. Eu citei aqui dos 3 que entraram na fornalha, não negociaram. Daniel, que foi expulso a várias situações, não negociou. Apóstolo Paulo não negociou, sofreu dano. Jesus Cristo, nosso maior exemplo, não negociou. O que Deus colocou no seu coração, não negocie. Mas esteja certo que você vai brigar por algo que é dele. Nós estamos aqui, neste tempo, sujeitos a tudo aquilo que o mundo tenta impor, neste mundo louco. Mas nós não negociamos a visão. Não negociamos a palavra. Não negociamos aquilo que Deus já estabeleceu para mim e para você. No momento em que negociamos certas coisas, o sentimento é de que fizemos a escolha certa. Mas então nós comemos, nos fartamos daquela fome específica. E o depois chega. E é nessa hora que nos arrependemos. A fome de Esaú já havia passado. Ele já estava com o estômago cheio. Então pôde ver com maior clareza o peso daquilo que ele tinha acabado de jogar fora. Não podemos negociar. Talvez seja um prazer momentâneo. Algo pouco passageiro. Por mais que você vai usufruir durante alguns dias, meses, não se compara com a eternidade. Não devemos negociar a visão. Não devemos negociar a palavra. Não devemos negociar as direções dadas por Deus para nossas vidas. Deus nos estabeleceu algo. E se você está em dúvida, faça como Abacuque. Está escrito lá em Abacuque. Imprima, piche, risque a parede, mas escreva de uma forma clara, onde nem você, nem ninguém que passar ali vai ter dúvida. Deixe claro a visão. Se você que carrega uma visão não está com clareza, meu irmão,
como que outros vão compreender e vão seguir você? Deixe claro, para que todos possam enxergar, mesmo se passar correndo. Não negocie a visão. Não negocie a visão. Vamos ler novamente 1 Coríntios, depois já vamos para a ceia. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vós, antes que todos estejam unidos num só pensamento, em um só parecer. Todos unidos, um só pensamento e um só parecer. Um só pensamento, um só parecer. Provérbios 29:18 diz: um povo que não aceita a revelação do Senhor é uma nação sem ordem. Quem obedece à palavra de Deus é feliz. Nós, como cristãos, nós devemos ser o povo mais feliz dessa terra. Mais feliz desse mundo. O ímpio lá fora acabou de passar um período aí da festa da carne, né? Eles estavam todos num falso engano, numa falsa alegria, se entregando realmente, entrando, mergulhando naquilo que o mundo tem a oferecer de pior para eles. Bebida, sexo, tudo aquilo que não vai lhe trazer benfeitoria nenhuma. Nós, como povo santo, como povo eleito, devemos ser aqueles que são os mais felizes. E não precisamos de álcool. Não precisamos de relação extraconjugal. Não precisamos estar fora dos princípios bíblicos. Basta falar: Deus fez morada em mim através do Espírito Santo. Que maior alegria. Por mais que você não me veja correndo, pulando, dando gargalhada aí, eu me alegro com isso. É o meu jeito. Mas nós não devemos querer comparação com o mundo. Eles têm uma visão distorcida daquilo do que é Deus. Procuram Deus em tudo que é coisa, menos onde deveria. Eles têm um vazio. Nós que nascemos de novo, nós temos este local preenchido pelo Espírito Santo. Não devemos negociar a palavra. Não devemos negociar a visão. Nós estamos aqui para proclamar as boas novas. Brasil, nações com fé e amor. Nós já recebemos fé. Então, use esse amor que foi derramado para que esta visão seja proclamada para todos os cantos. Aonde você estiver, você tem uma visão. Aonde nós estivermos, nós temos uma visão. E não devemos negociá-la. Não devemos voltar para trás. Se for pegar impulso, beleza. Agora, para retroceder, não. Nós temos algo, nós carregamos algo precioso dentro de nós. E não podemos deixar que as circunstâncias do mundo venham nos tirar essa paz que excede todo entendimento. Por mais que você esteja caminhando para algo que você se acha incapaz, Deus está aí dentro. O maior torcedor que tem por você está aí dentro. Está aí dentro. A missão vai ter um processo. Não deixe que a pressão tenha a te deixar para baixo. Use a pressão como trampolim.
Todos aqui já ouviram a história da esponja, né? Acredito que sim. A esponja, quanto mais você, se ela está embebida com algum líquido, quanto mais você aperta, ela vai sair aquilo que ela está dentro. E aí você tem uma expressão dentro. Então na pressão é o momento de você realmente usar aquilo que está dentro de você. Palavra, gratidão, ações de graças. O Espírito Santo está aí dentro, te impulsionando e falando: eu acredito em você. Sabe, irmãos, e isso não é para te... é para coach. Não é coach não, irmão. É a palavra do Senhor. É a palavra de Deus. Ele está o tempo todo nos motivando, querendo nos impulsionar, porque Ele confia em você. Se Deus confia em você, eu, como um bom filho obediente, eu tenho que confiar em você. Mas se errar, irmão, se arrependa. Pronto. A cruz do Calvário já está lá vazia. Jesus está à destra. E eu estou com Ele em espírito.